Bom, agora nós vamos falar sobre os pulmões. Falamos já das estruturas como a traqueia, a laringe, e depois nós falaremos sobre a segmentação pulmonar, os brônquios segmentares, os brônquios lobares segmentares. Nós falaremos adiante. Agora vamos falar sobre os pulmões, Os pulmões estão localizados na cavidade torácica, dois compartimentos laterais que nós já abordamos na aula de tórax. Então, dois compartimentos pleuropulmonares, que são compartimentos laterais, e um compartimento central, que é o mediastino, que está localizado aqui no centro, entre os pulmões. Então, nós temos as cavidades pleuropulmonares lateralmente e o centro aqui, o mediastino, tá certo? Bom, com relação aos pulmões, nós temos um pulmão direito e outro esquerdo, Tem uma forma de uma pirâmide. Os pulmões, cada pulmão direito e esquerdo, ele vai apresentar uma base, ao qual está fazendo uma relação importante, deixa eu puxar um pouquinho aqui, uma relação importante com esse músculo, que é o músculo diafragma. Então, a base dos pulmões está aplicada ao músculo diafragma, e o ápice que está relacionado com a região supraclavicular, tá certo? Vai se estender, principalmente o revestimento que nós temos pleural, a cúpula pleural, na região do ápice, se estendendo até acima das clavículas, na região supraclavicular, tá certo? Nós temos diferenças em relação aos pulmões direito e esquerdo, que nós vamos comentar agora, só para vocês terem uma ideia, mas de maneira geral, Então aqui um pulmão direito isolado, Os pulmões, eles apresentam, aqui eu vou utilizar o direito para explicar, mas isso é equivalente ao esquerdo. Então nós temos uma base, que está aqui aplicada, a base pulmonar, que é larga, está relacionada ao músculo diafragma, o ápice, que é pontiagudo e vai se relacionar na região supraclavicular, a região das clavículas, e vai apresentar faces, uma face medial que está aplicada, voltada para o mediastino, então face mediastinal, que é uma face medial, uma face anterolateral aqui, que é uma face costal, então relacionado com o gradil costal, com as costelas, tá certo? Então, uma face inferior, que está localizada onde está a base pulmonar, E a face superior, na verdade, onde está a região do ápice, mas de maneira geral, é uma face mediastina, uma face medial, voltada para o mediastino, uma face inferior, onde está a base do pulmão, e uma face anterolateral, que vai se estender até posteriormente, que é a face, então, com as costelas, a face costal dos pulmões, tá certo? Para nós reconhecermos, a posição do pulmão, se ele está às margens, os pulmões, ele tem uma margem anterior, que é essa daqui, que ela é pontiaguda, ela é bem fina, uma margem que nós chamamos de cortante, e uma margem posterior, que ela é romba, que está aplicada às vértebras, em contato relacionando com os corpos das vértebras. Então, essa margem posterior romba está aplicada aqui em relação aos corpos vertebrais, e esta margem anterior, que ela é fina, pontiaguda, onde marca o encontro da face costal, que está aqui, com a face mediastinal. Então, o encontro dessas faces costal e mediastinal anteriormente formam a margem anterior do pulmão, tá certo? Então, nunca esqueçam, se nós orientarmos, então, o ápice é superior, a base é inferior, a margem anterior, ela é fina, cortante, e a margem posterior, ela é romba, está aplicada em relação aos corpos vertebrais. E tudo isso vale, também em relação ao pulmão esquerdo, que nós estamos observando agora aqui, tirando agora um pouquinho da posição anatômica, base na face inferior, ápice, região superior, margem posterior, romba, margem anterior do pulmão, que ela é pontiaguda, ela é cortante, bastante afilada, tá certo? Bom, considerando agora os pulmões, como é que a gente vai fazer a diferenciação do pulmão direito do pulmão esquerdo,
nós temos algumas diferenças importantes que vocês já viram de maneira teórica, né? O pulmão direito, que é esse daqui, ele apresenta três lobos. Um lobo superior, um lobo superior, que é esse daqui, um lobo médio e um lobo inferior. Então, superior, médio, inferior. Percebam que entre esses lobos nós vamos encontrar fissuras, né? Que nós estamos percorrendo com a pinça aqui. Uma fissura que vai separar o lobo inferior, que é esse que eu estou afastando aqui, o lobo inferior dos lobos médio e superior. Esta fissura aqui é a chamada fissura oblíqua. A fissura oblíqua, ela separa os lobos superior e médio do lobo inferior. Essa aqui é a fissura oblíqua. E separando, né, o lobo superior do lobo médio, esta é a fissura horizontal. Então, fissura horizontal, separando o lobo superior do lobo médio, e fissura oblíqua, separando lobo inferior dos lobos médio e superior. Tá certo? Essa é uma diferença que nós encontramos do pulmão direito em relação ao pulmão esquerdo. Percebam que agora, no pulmão esquerdo, nós só temos uma fissura, dois lobos apenas, o lobo superior, que é esse daqui, que eu estou segurando com a pinça aqui, que eu estou afastando agora, o lobo superior e o lobo inferior, separando esses lobos, a fissura oblíqua, tá certo? Percebam que no lobo superior, nós temos aqui na margem anterior, nós temos uma projeção aqui em forma de orelha, que nós chamamos de língula, né? A língula é um resquício do lobo médio, né? Durante o desenvolvimento, até com a rotação do coração, há uma compressão nessa região e aqui há um resquício aqui do lobo médio, que ficou como a língula, tá? Mas vejam que ela pertence aqui, né, ao lobo superior, tá certo? Então, fissura horizontal, separando o lobo superior do lobo inferior, tá certo? Então, vejam agora esses dois pulmões agora colocados colocados agora um ao lado do outro, pulmão direito, fora da sua posição anatômica, para que vocês consigam identificar. Fissura horizontal, fissura oblíqua, lobo superior, médio e inferior, e pulmão esquerdo, lobo superior, lobo inferior, e aqui a língula, tá? E aqui a fissura oblíqua, tá certo? Então, essa é a diferença que nós encontramos macroscopicamente, mas muitas vezes isso não é fácil de nós identificarmos, e nós podemos diferenciar o pulmão direito e esquerdo pelo hilo pulmonar, que vocês já viram. Nós temos o que nós chamamos de raiz pulmonar e o que nós chamamos de hilo pulmonar. Qual que é a diferença entre esses dois conceitos que eu acabo de apresentar a vocês? Então, para nós entendermos isso, vamos pegar aqui essa peça aqui, afastando aqui o pericárdio, né? Nós temos, vocês já viram, o conjunto, a raiz pulmonar é o conjunto de estruturas que entram e saem do pulmão, de cada pulmão. Quais são as estruturas que compõem a raiz pulmonar, pessoal? A raiz pulmonar, ela é constituída pelas veias pulmonares, né? Pela veia pulmonar, brônquio principal, né? E a artéria pulmonar. Então, nós vamos entender essa sequência, né? Então, a raiz pulmonar, ela é constituída pelas veias pulmonares, pelas artérias pulmonares e pelos brônquios principais, tá certo? Isso é a raiz pulmonar, é o conjunto de estruturas que entram e saem do pulmão. Isso é a raiz pulmonar. Então, veias pulmonares, artérias pulmonares e os brônquios principais, né? Claro, direito e esquerdo, cada um no seu antídoto. E o que é o hilo pulmonar, pessoal? O hilo pulmonar é esta região agora que eu vou mostrar aqui para vocês, né? É esta região. Vou pegar os dois pulmões aqui para nós compararmos um com o outro. Esse pulmão que eu
acabo de colocar aqui é um pulmão direito. Então vamos lá, ó, para nós identificarmos aqui: lobo inferior, lobo médio, lobo superior, tá? Lobo superior, médio, inferior, tá certo? Fissuras, as fissuras que nós vamos encontrar aqui, né? E nós vamos mostrar agora esta região dos pulmões. Esta região aqui, pessoal, onde estou passando a pinça, só inclinar um pouquinho, né? Esta região onde estou passando a pinça aqui em forma de uma orelha, na face medial do pulmão, de cada pulmão. Então, na face medial de cada pulmão, nós vamos encontrar esta área em forma aqui de orelha, na face medial de cada pulmão, que é a região do hilo. Hilo é o local aonde entram e saem as estruturas da raiz pulmonar. Então, de novo, raiz pulmonar é o conjunto de estruturas, também chamado de pedículo pulmonar, de estruturas que entram e saem dos pulmões. Veias pulmonares, artérias pulmonares e os brônquios principais, né? Hilo é o local na face medial de cada pulmão, aonde as estruturas da raiz pulmonar entram e saem dos pulmões. Então, é a porta, né, de entrada aqui para o órgão. Então, essa região aqui é o hilo pulmonar, tá? Hilo é o local aonde as estruturas da raiz pulmonar entram e saem dos pulmões, localizada na face medial de cada pulmão. Então, voltado aqui na face mediastinal, tá certo? Muito bem. Nós estamos observando aqui a esquerda, o esquerdo também. E agora nós temos uma regrinha. Como é que a gente consegue distinguir, aqui é o hilo pulmonar esquerdo, como que a gente consegue distinguir agora o hilo, pelo hilo pulmonar, se um pulmão ele é direito e esquerdo? Isso é algo bastante importante, né? Então nós vamos pegar aqui primeiro num pulmão direito, tá? Para que a gente possa mostrar para vocês. Vamos orientar. Primeiro corte está um pouquinho amassado aqui. Então, a margem anterior do pulmão, ela está aqui, né? Então, aqui a margem anterior, margem posterior, que é romba, tá? Então, anterior, posterior. Então, estruturas que estão anteriores no hilo, estruturas que estão posteriores no hilo. Então, vamos lá. De anterior para posterior, nós temos que lembrar a posição dessas estruturas no hilo pulmonar. Quais são as estruturas? Veia pulmonar, artéria pulmonar e o brônquio principal, tá? Então agora nós vamos falar do pulmão direito, então hilo pulmonar direito, como que nós vamos identificar? Então, novamente, margem anterior do pulmão, margem cortante aqui, anterior, margem posterior. Muito bem, se aqui é anterior, essa estrutura onde eu estou tocando aqui, pessoal, né? Tanto aqui e aqui, olha, essa estrutura mais anterior, veja que nós temos até tecido conjuntivo aqui que separa. Então, essa estrutura aqui, ó, esta, que aqui já está dividindo, né? Aqui e aqui, nós temos as chamadas veias pulmonares. Então, as veias pulmonares são as estruturas mais anteriores no hilo, tá? Posteriormente às veias pulmonares, nós vamos encontrar a artéria pulmonar, tá? Então, veias pulmonares anteriores, a artéria pulmonar posteriormente, e esta parte agora aqui que eu estou passando aqui a pinça é o brônquio principal direito, tá? Então, veias são as estruturas mais anteriores, posterior às veias pulmonares, artéria pulmonar, e a estrutura mais posterior no hilo é o brônquio principal direito que está aqui. Então, veia pulmonar, artéria pulmonar e brônquio principal direito. Essa é a sequência. Então, se vocês encontrarem um pulmão com essa sequência aqui, olha, veias pulmonares anteriormente, posterior artéria pulmonar direita, brônquio principal direito. Veia, artéria e brônquio principal direito. Vamos guardar isso. Vamos agora ver como é essa relação no pulmão esquerdo. Então, novamente, margem anterior, pontiaguda, cortante, margem posterior, romba, tá certo? Então, anteriormente, aqui é a região anterior,
Aqui nós estamos com o hilo pulmonar, tá certo? Que é o hilo pulmonar. Então, estruturas mais anteriores no hilo pulmonar e aqui é a parte posterior do hilo pulmonar. Então, vamos lá. Essa estrutura aqui, ó, que é mais anterior, essas estruturas aqui, ó, essa e essa daqui, são essa parte aqui, é o que nós chamamos, essas estruturas aqui, é o que nós chamamos de veias pulmonares esquerdas. Então, aqui, veia pulmonar esquerda. Já posteriormente, nós temos agora essa estrutura e esta outra aqui. Elas estão no mesmo plano, diferente do pulmão direito. Nós temos as veias, aqui, veias pulmonares esquerdas, e nós temos duas grandes aberturas aqui, ó. Esta que eu estou passando a pinça e essa aqui. Elas estão no mesmo plano. Nós temos a artéria pulmonar esquerda e o brônquio principal esquerdo abaixo. Então, de novo essa sequência. Veias pulmonares são anteriores e posteriores às veias pulmonares esquerdas, nós vamos encontrar a artéria pulmonar esquerda e o brônquio principal esquerdo. Como que eu diferencio um do outro? Logo que eles são posteriores às veias pulmonares esquerdas, é que a artéria pulmonar esquerda, ela é suprabrônquica, ou seja, ela está superior ao brônquio principal esquerdo. Então, ela está mais próxima aqui, ó, do plano superior. Então, a artéria pulmonar esquerda, ela é suprabrônquica. E o brônquio principal esquerdo, ela está inferior à artéria pulmonar esquerda. Então, recordando, veias pulmonares são as mais anteriores, veias pulmonares esquerdas, estruturas mais anteriores no hilo pulmonar esquerdo, a artéria pulmonar esquerda e brônquio principal esquerdo estão posteriores às veias pulmonares esquerdas. Logo, a artéria pulmonar esquerda, ela está numa posição superior, ou seja, suprabrônquica, superior ao brônquio principal esquerdo. Então, no direito, de anterior para posterior, veias pulmonares, artéria pulmonar e brônquio principal direito. Já à esquerda, de anterior para posterior, veias pulmonares esquerdas, posteriormente, artéria pulmonar esquerda e brônquio principal esquerdo, com a artéria pulmonar esquerda em posição superior ao brônquio principal esquerdo. Com isso, vocês conseguem distinguir um pulmão do outro, tá certo? Pelo hilo pulmonar. Então, essas considerações, elas são importantes para nós falarmos, né? E agora nós vamos mostrar algumas relações topográficas que são importantes, né, da raiz pulmonar, que vale a pena nós demonstrarmos para vocês, e falar um pouquinho do revestimento, a parte funcional dos pulmões. Se nós observarmos aqui, nós temos um tecido, né, esbranquiçado aqui que envolve o pulmão e vai se refletir para a parede torácica. O pulmão, os pulmões, fisiologicamente, eles tendem a retração e a caixa torácica, ela tende a expansão. Agora nós vamos mostrar para vocês um pouco como que o pulmão consegue expandir junto com a caixa torácica. Tudo isso é possível, né? Nós vamos mostrar agora para vocês nessa criança, né? Então nós temos os compartimentos pleuropulmonares aqui, mediastino, né? Aqui nós temos os pulmões, aqui o pulmão esquerdo, o pulmão direito, e nós vamos ter esse revestimento seroso que vai revestir os pulmões como um todo, atingindo até o hilo pulmonar, onde vai envolver as estruturas das raízes, né? E também vai se refletir para a parede torácica, né? Essa estrutura serosa nós chamamos de pleura, né? E entre a pleura visceral, que está aplicada à víscera, aos pulmões, e a pleura parietal, que está aplicada à parede torácica, nós temos um espaço que é chamado a cavidade pleural, que tem uma pequena quantidade de líquido que serve apenas para lubrificar e permitir com que as superfícies, né, das pleuras possam se expandir. A pressão que existe, então, no tórax é uma pressão subatmosférica, né, não é negativa, subatmosférica, e por isso que o pulmão, a caixa torácica se expande, o pulmão se expande. Quando há um rompimento da pleura,
parietal e entrada de ar ou de líquido na cavidade pleural, esse espaço se torna real e a pressão se torna uma pressão atmosférica. E aí o pulmão volta à sua condição fisiológica normal, que é a retração, né? Essa condição de pneumotórax que vocês aprenderão lá na clínica. Então, para nós demonstrarmos aqui, para vocês verem então o que é a pleura, né? A pleura visceral. Então, nessa face medial aqui do pulmão, estão vendo essa membrana aqui, ó, que eu estou puxando? Essa é a pleura visceral, né? A pleura visceral se funde com a parietal aqui na altura do hilo pulmonar e inferiormente aqui no hilo há um espessamento formando o ligamento pulmonar. Isso aqui que eu estou pegando aqui para vocês, demonstrando. Então vejam a pleura visceral, né? Essa é a pleura visceral, que eu estou puxando aqui, tá? Pleura visceral. E a pleura parietal é esse revestimento aqui que eu vou puxar. Vamos ver se a gente consegue demonstrar para vocês. Tá bastante brilhante aqui no tórax, né? Essa criança. Eu estou puxando aqui, olha, pessoal. Essa é a pleura parietal, tá? Pleura parietal aplicada à parede, pleura visceral aplicada à víscera. E a pleura visceral, ela vai, né, percorrer, deixa eu afastar um pouquinho aqui, para que vocês vejam, ó. Vejam a pleura visceral, ela se aprofunda nas fissuras, estão vendo, ó? Aqui é a pleura visceral que eu estou demonstrando para vocês, tá certo? Então essas são as considerações importantes. Vocês precisam estudar as partes da pleura parietal, os pontos de reflexão da pleura parietal de um local para o outro, né? A pleura parietal, ela vai revestir, né, a pleura parietal, a região diafragmática, então a parte diafragmática da pleura parietal, a parte costal da pleura parietal, a parte mediastinal da pleura parietal. E quando a pleura muda de um local para o outro, forma reflexões, recessos, onde a gente vai encontrar uma quantidade maior de líquido, né, na cavidade pleural, né? É o ponto onde a cavidade pleural ela se torna mais larga, né? Aumenta-se a cavidade nesses pontos. Então, vocês devem estudar, né, esses pontos da pleura, essas partes da pleura parietal, tá certo? Então, essas são as considerações que nós temos que fazer dos pulmões agora, com as suas pleuras, com o seu revestimento seroso, que vocês devem estudar na parte teórica. E agora nós vamos mostrar relações importantes que nós encontraremos da raiz pulmonar. Quais são estruturas que estão anterior e posterior à raiz pulmonar, tanto a raiz pulmonar direita quanto a raiz pulmonar esquerda. Bom, pessoal, dando continuidade ao que nós falamos sobre raiz pulmonar e pulmonar, antes de nós identificarmos na peça anatômica, na cavidade torácica, as estruturas da raiz pulmonar, é importante nós fazermos algumas considerações em relação às relações topográficas de cada raiz pulmonar. Isso tem um ponto de aplicação clínica fundamental. Então, nós vamos representar em dois cortes sagitais, um à direita e outro à esquerda, representando as relações topográficas na raiz pulmonar. Então, à direita, nós temos a raiz pulmonar direita, que nós já vimos qual é a posição, quais são as estruturas da raiz pulmonar. Então, veias pulmonares direitas, artéria pulmonar direita e o bronco principal direito, estruturas da raiz pulmonar ou pedículo pulmonar direito. Então, num corte sagital, a orientação desse corte aqui é anterior, para ficar mais didático aqui para vocês, e aqui posterior, né? Nesta orientação anterior, cruzando, né, passando anteriormente à raiz pulmonar, nós vamos encontrar o nervo frênico. Então, o nervo frênico ele passa anteriormente à raiz pulmonar direita. Posteriormente à raiz pulmonar, nós vamos encontrar direita, nós vamos encontrar a veia ásicos com seu arco, onde vai desembocar na veia cava superior, e também a relação aqui do nervo vago, passando posteriormente aqui, né, a veia ásico, cruzando aqui posteriormente o arco da ásicos
e passando posteriormente a raiz pulmonar direita. Então, novamente, nós temos anteriormente o nervo frênico, passando anteriormente a raiz pulmonar direita, posteriormente a raiz pulmonar direita, o nervo vago direito, né? Onde ele cruza posteriormente o arco da veia ásicos, que é outra estrutura que está localizada posteriormente à raiz pulmonar direita. Então percebam, isso é um ponto importante na abordagem do tórax, na abordagem de cirurgias que nós vamos fazer dos pulmões, cirurgia torácica. É importante termos um conhecimento topográfico das relações dessas estruturas com a raiz pulmonar direita. À esquerda agora, novamente, é uma orientação num corte sagital, esse ponto aqui, essa região anterior, e esta é posterior. Então, novamente, anterior à raiz pulmonar esquerda, nós encontramos o nervo frênico, raiz pulmonar esquerda, né? E posteriormente nós vamos encontrar o nervo vago esquerdo e a aorta. Vejam aqui o arco da aorta, o nervo vago, ele passa aqui o arco da aorta, vai emitir um ramo, né, o nervo laríngeo recorrente, que nós já vimos nas peças anatômicas, e daí ele vai passar posteriormente à raiz pulmonar esquerda. Então, essas relações vocês precisam ter, né, compreender isso nas abordagens que nós teremos agora nas peças anatômicas que nós vamos mostrar a seguir. Bom, pessoal, agora identificando as estruturas, né, da raiz pulmonar e as relações topográficas agora na raiz pulmonar, estamos à direita, então aqui o pulmão direito, né, lobo superior, lobo médio, lobo inferior, certo? Aqui o hilo pulmonar, né, a região do hilo pulmonar foi dissecada, que é a região da raiz pulmonar, onde estou passando a pinça é o hilo pulmonar, certo? Aqui foi dissecado, foi removido aqui todo o revestimento, né, da pleura nesse ponto. Estamos puxando aqui o nervo frênico. Então vejam aqui as estruturas da raiz pulmonar. Então as veias pulmonares que estão aqui, vejam as veias pulmonares. Posteriormente aqui a artéria pulmonar direita. E a estrutura mais posterior, não estou tocando lá no fundo, é o bronco principal direito. Então veias pulmonares direitas, a artéria pulmonar direita, que eu estou tocando agora aqui, a estrutura mais posterior é o bronco principal direito. Então aqui são as estruturas da raiz pulmonar que está aqui, né? Aqui é a região do hilo, é o local de entrada e saída das estruturas da raiz. Então raiz pulmonar, vejam o nervo frênico ele está relacionado, passa anteriormente à raiz pulmonar. Então é muito importante nas cirurgias aqui de abordagem do pulmão, região do hilo pulmonar, muito importante tomar cuidado com o nervo frênico, que ele passa anteriormente à raiz pulmonar. Agora vamos ver a relação posterior, que nós representamos lá na lousa para vocês. Vejam aqui, pessoal, onde eu estou passando a pinça é o arco da veia ásicos, que vai desembocar aqui, ó, nessa estrutura, que é a veia cava superior. Estão vendo, ó? Veia cava superior está aqui, que é a veia, o arco da ásicos. A ásicos aqui, como tem um arco, ela vai passar agora, ó, posterior à raiz pulmonar direita, tá certo? E olha que interessante aqui, este nervo que eu estou puxando é o nervo frênico. Estão vendo, ó? O nervo frênico, ele passa posteriormente aqui. Perdão, não é nervo frênico, confundi aqui. O nervo vago, me desculpem, o nervo frênico é aqui, esse aqui que corre anteriormente. Então, o nervo vago direito, vejam que ele está passando posteriormente aqui ao arco da veia ásicos, ou também, como os cirurgiões torácicos gostam de chamar a atenção, né, crossa o arco da veia ásicos. Então, aqui ele vai passar e vai correr o nervo vago direito posteriormente à raiz pulmonar direita. Então, novamente, para nós recordarmos aqui, então, nervo frênico, passando anteriormente à raiz pulmonar direita, as estruturas da raiz pulmonar, as veias pulmonares direita, a artéria pulmonar direita e o bronco principal direito, que nós vamos encontrar veia cava superior, que é o arco, né, da veia
ázigos e a veia ázigos passando posteriormente à raiz pulmonar direita, e aqui o nervo vago direito, onde ele passa posteriormente ao arco da veia ázigos e vai correr posteriormente à raiz pulmonar direita, tá certo? Isso é a direita, e agora nós vamos mostrar aqui, apresentar a esquerda. Vamos jogar um pouquinho mais a nossa iluminação aqui, para que fique mais adequado a identificação, né? Nós vamos novamente aqui demonstrar aqui o pulmão esquerdo, vejam a língula, margem anterior, né? Aqui o lobo inferior, né? E nós temos aqui a raiz pulmonar esquerda. Lembrando, olha, muito importante aqui, as veias pulmonares, vamos afastar um pouquinho o nervo frênico, as veias pulmonares, estruturas mais anteriores, aqui veias pulmonares esquerdas, a artéria pulmonar esquerda, e se nós afastarmos aqui, ó, um pouquinho as veias pulmonares, eu estou passando aqui a pinça, é o bronco principal esquerdo. Vejam que a artéria, ela é suprabrônquica, como eu mostrei lá nos pulmões. Então, veias pulmonares esquerdas são anteriores, né? A artéria pulmonar esquerda, ela fica posterior às veias, juntamente com o bronco principal esquerdo, mas a artéria pulmonar esquerda, ela é suprabrônquica. Então, aqui as estruturas da raiz, né, pulmonar. Vejam o nervo frênico aqui, passando anteriormente à raiz pulmonar esquerda. E agora nós vamos uma estrutura que eu vou afastar um pouquinho aqui para vocês. Vejam aqui o arco da aorta. A aorta, então, descendente aqui, torácica, ela vai passar, a aorta descendente torácica vai passar posterior aqui à raiz pulmonar esquerda. E olhem esse nervo aqui, esse é o nervo vago, estão vendo aqui o nervo vago esquerdo, ele cruza anteriormente, ao arco da aorta, vai emitir esse ramo aqui, ó, que é o ramo laríngeo recorrente esquerdo, contorna, faz um laço no arco da aorta e ascende lateralmente a traqueia, né, entre a traqueia e o esôfago. E aqui agora, ó, o nervo vago, ele continua o seu trajeto, que está aqui, ó, segurar aqui, puxar o nervo vago esquerdo, ele vai correr posteriormente à raiz pulmonar esquerda, juntamente com a parte descendente da aorta, tá certo? Então, essas relações vocês precisam guardar, porque principalmente nos pontos onde nós teremos que remover alguns linfonodos ou abordagem cirúrgica do pulmão, nós temos que tomar muito cuidado com esta região aqui, tá certo? Muitas vezes, massas tumorais acabam comprimindo essa região e às vezes dá paralisia da cúpula diafragmática de um lado ou do outro, né? Muito comum nessa região aqui à esquerda, processos que se estendem aqui, né, do hilo pulmonar, como neoplasias na região do hilo pulmonar, que acabam comprimindo aqui a veia cava superior. O indivíduo que é a síndrome da veia cava superior, o indivíduo fica com a face ruborizada, com edema de face, normalmente estridor, rouquidão na voz, que a gente não entende porque o paciente tem rouquidão da voz. Quando a gente vai olhar com essa massa que se localiza nessa região aqui, né, na região do hilo pulmonar, da região do hilo e da raiz pulmonar direita, neste ponto aqui, massas tumorais comprimem a veia cava superior, acabam comprimindo também o nervo vago e o nervo laríngeo recorrente direito, e aí o indivíduo tem face ruborizada, né, com edema, porque diminui o retorno venoso, então fica bastante inchado, edema é um inchaço, rouquidão pela paralisia que nós temos do nervo laríngeo recorrente. Da mesma forma, à esquerda, nós podemos encontrar processos que podem pressionar aqui nesse ponto aqui o nervo laríngeo recorrente esquerdo, também causar rouquidão da voz. Então, vejam que alterações das estruturas anatômicas podendo gerar problemas funcionais, tá certo? Então, o conhecimento dessas relações topográficas é fundamental nas abordagens clínicas.